com o nosso estudo, refletindo sobre o livro Moradas Espirituais. E é graças à orientação e acompanhamento do espírito Joaninha d'Arc, este livro descreve as 20 colónias espirituais visitadas por Vânia Arantes Damo, uma médium de Palmelo, uma cidade espiritual no Brasil, no estado de Goiás. A autora é conceituada oradora espírita e este trabalho tornou-se realidade por sua possibilidade de viajar no espaço em estado consciente durante o sono, ou seja, em desdobramento, com o apoio de guias espirituais, destacando-se entre eles Joaninha d'Arc, que é o espírito que realmente a acompanha na maior parte das vezes destas visitas. É um livro esclarecedor que nos reporta aos ensinamentos de Jesus quando disse: "Na casa de meu Pai há muitas moradas." Algumas dessas moradas estão descritas neste livro, com detalhes que levam à alma e dimensionam nossa percepção do mundo espiritual. Os detalhes são de tal forma que inclusivamente apresentam-nos mapas onde se encontram situadas estas cidades espirituais, estas colónias espirituais. Então, o que poderíamos nós perguntar, o que são colónias espirituais? São cidades espirituais que, após o nosso desencarne, por afinidade, por sintonia e por necessidade, somos encaminhados para determinadas cidades espirituais ou colónias espirituais. E aí receberemos a ajuda que necessitamos. Receberemos também o esclarecimento que necessitamos para então depois, ao tomarmos consciência dos seres espirituais que somos, ao estarmos mais conscientes de nós próprios, podermos, juntamente com a espiritualidade superior e com a autorização de Jesus e do nosso Pai, aguardar a nossa volta ao planeta Terra. É isto que acontece. Ou seja, após o nosso desencarne, Deus não nos desampara a nenhum de nós. Então, dentro desta hora, temos vindo a analisar e a estudar várias colónias. Já abordámos aqui a primeira colónia, que foi a colónia das águas, a segunda colónia dos amigos nadadores, na terceira colónia da praia, na quarta colónia das flores, a quinta é a colónia da Nova Esperança e a sexta, a colónia da Morada do Sol. São realmente nomes que nos abrem o espírito e nos dizem já alguma coisa de interessante. E vejam que cada uma delas tem uma função específica. E agora, nesta noite, vamos aprofundar e vamos refletir, absorvendo estas descrições maravilhosas deste espírito Joaninha d'Arc através da médium Vânia. A colónia que vamos agora abordar é a sétima colónia, que são raios do amanhecer. E vejam bem, esta colónia é o mundo espiritual das crianças. Localiza-se na parte central do planeta, acompanhando a imaginária linha do Equador. Forma uma quase ciranda em torno da Terra, embora apresente núcleos de espaço em espaço. Os maiores núcleos estão no Brasil, norte do Amapá, passando pelas Guianas em direção ao Atlântico. Na África, abrange os 2 Congos e o Quênia. Outro grande núcleo encontra-se nas ilhas da Indonésia, entre os oceanos Índico e Pacífico. Além desses, existem outros núcleos menores, e o conjunto deles é que constitui
a colónia Raios do Amanhecer. Sua localização central facilita o atendimento nos 2 hemisférios do planeta. Cada núcleo apresenta características filosóficas próprias, embora seja a do Cristo a filosofia de atendimento em todos eles. No Brasil, a colónia tem o aspecto de um grande parque infantil, onde tudo agrada às crianças, já que a colónia visa ao seu atendimento. É como se tivessem edificado a cidade espiritual dentro de um parque. Não há simetria nas construções, embora haja hospitais, escolas, residências, locais de lazer, quadras, piscinas, muitas árvores frondosas, animais domésticos e vento sonorizado. O vento suave é constante e está em harmonia com o ambiente. Ao tocar as folhas das árvores, faz-se música que varia de um local para o outro. É o mundo espiritual das crianças. Os grandes centros de lazer infantil na Terra foram inspirados nessas colónias. Tudo, porém, tem a simplicidade da naturalidade. Embora apresente áreas corretivas necessárias ao espírito, todas elas têm a técnica do amor cristão. Na parte dos berçários, que são construções retangulares em forma de berços que balança, são atendidas as crianças que foram natimortas ou que desencarnaram na Terra com até 1 ano de idade. É uma ala de grande serenidade, na qual só trabalham espíritos que se dedicam ao amor maternal. E o tratamento vai devolvendo ao espírito a sua forma anterior, o que, de acordo com cada um, leva um tempo diferente. Na ala 1 estão as crianças de 1 a 3 anos. Na ala 2, as crianças de 4 a 6 anos. Depois, alas dividem-se, já prestando outras funções de atendimento. Na colónia não faltam servidores dedicados, trabalhando, ensinando ou aprendendo, mas todos irmanados na alegria de servir. Todos os maiores de 13 anos presentes nas colónias estão trabalhando, visto que para atendimento a colónia só recebe até 12 anos, referentes à idade cronológica da Terra. Nessa colónia, todo o servidor deve ser alegre e desenvolver a essência do amor para o serviço a ser prestado. Se a tristeza envolver algum servidor, ele é afastado de suas tarefas para também receber atenção especial em outra colónia. Existem noite e dia. O dia tem 12 horas e a noite também. A noite, entretanto, não é de todo escura. Apresenta o aspecto de um amanhecer, como aquele que se vê às 6 horas de uma manhã de inverno. Esta é a colónia espiritual das crianças. Maravilhosa. E mesmo que seja uma cidade espiritual como se fosse um parque infantil, onde não existe simetria, há uma harmonia, um equilíbrio em tudo,
uma organização que só mesmo no mundo espiritual nada é deixado ao acaso. Nada, absolutamente nada. E o mais interessante aqui é que no planeta Terra nós copiamos exatamente o projeto que existe nesta colónia. Ou seja, todos os espaços infantis, seja de creches, infantários, parques, no fundo a Terra copia das colónias espirituais, desta linda colónia espiritual. Ou seja, nós somos intuídos pela espiritualidade a que assim se processe. O que quer dizer que, na realidade, a verdadeira essência não é cá. Isto é uma cópia. A verdadeira essência é, de facto, o lado espiritual. Porque a nossa essência é espiritual. E vejam como todas as crianças são cuidadas por trabalhadores de amor maternal. E como todos os trabalhadores têm que servir com alegria. Porque se algum deles não sentir essa alegria no coração, são retirados para eles próprios também poderem receber ajuda noutra colónia. Como seria bonito, maravilhoso, se todos nós aqui pudéssemos servir com alegria e pudéssemos compreender que todos nós passamos por momentos às vezes mais difíceis, pudéssemos compreender que quando não estamos bem, também nós precisamos de tratamento. E isso também acontece no lado espiritual. Outra coisa que eu adorei, e vou-vos dizer, eu amei esta colónia, foram os animais. Os animais estão aqui. Eu adoro animais. Amo os animais de verdade. Então, os animais acompanharem as crianças é de facto maravilhoso. Os animais são nossos irmãos. São também, estão na sua caminhada espiritual, também estão em estado evolutivo. Então, nós temos que saber respeitá-los. Respeitá-los e tratá-los com dignidade. Um dia esses nossos irmãos também evoluirão, como nós um dia lá atrás já passámos por todos os estados, o mineral, o vegetal, o animal, e hoje somos homens. Então, saibamos nós compreender o estado evolutivo de todos. Então, com esta linda colónia, vamos passar a uma outra colónia não tão menos importante, porque todas elas são muito importantes. Todas elas estão vocacionadas e direcionadas para uma assistência específica. Esta oitava colónia é a colónia da regeneração. No caminho regenerador. Localiza-se nas proximidades de Goiânia, seguindo em direção a Brasília, envolvendo Anápolis, Pirenópolis, Lusiânia até Formosa, em Goiás. Apresenta características de uma cidade planejada, amplas avenidas com canteiros centrais e árvores bem cuidadas, altura mediana e quase todas floridas. Muita movimentação. Seus setores de atendimento vão desde os primeiros socorros, nos quais estão as construções hospitalares, até faculdades, onde os cursos ministrados visam a educação regeneradora do espírito. A colónia, porém, não visa apenas a regeneração moral do espírito. Também trabalha, e muito, na recuperação de espíritos mutilados, no perispírito, área que envolve muitos setores de atendimento.
tratamento fluídico concentrado, terapias, academias, esportes, tudo isso com uma contínua conscientização de renovação interior. As salas de tratamento fluídico apresentam variedades de cores e os espíritos assistidos permanecem ali por tempo determinado sob os cuidados dos assistentes. Após a alta desse tratamento, eles passam para as terapias, onde iniciam novamente o aprendizado dos movimentos em dificuldade, passando daí para a academia e outros mais. Há uma aparelhagem variada. Torna-se difícil descrevê-la, porque vai desde as conhecidas na Terra até outras ainda estranhas. A de reconstituição de membros foi uma das que mais me chamaram a atenção. A falange espiritual que atende os encarnados em nome dessa colónia atua nos hospitais de reabilitação na Terra, os quais são os pontos-alvos desse socorro. Não se vê ociosidade em nenhum lugar da colónia. Todos trabalham, especificamente ou em assistência fraterna, ajudando um e outro. Existe a parte residencial da colónia, que parece um condomínio com casas pequenas. São construções comuns, mas tudo é harmonioso. A colónia também mantém um departamento mais conturbado, onde são assistidos os que ainda não aceitam regenerar-se perispiritual ou moralmente e que são respeitados no seu livre-arbítrio, muito embora sejam aparados, ainda que não o saibam. Nesse setor, o ambiente é triste, apresenta aspecto de um entardecer sombrio e odor desagradável. Mesmo assim, os vigilantes do Cristo, servidores fraternos e amigos, estão entre eles, aguardando a mudança vibratória dos próprios espíritos socorridos e a sua permissão para levá-los de volta à vida plena no caminho regenerador. Como todas as colónias de atendimento aos primeiros socorros espirituais, essa colónia também presta sua contribuição a todos os espíritos que são encaminhados até ela. Para se entender o processo espiritual de recuperação, é preciso meditar sobre as leis naturais que estão presentes em tudo. Por exemplo, diante do setor de recuperação da colónia, fiquei surpresa ao ver espíritos ainda paralíticos. No que fui esclarecida, o espírito é sempre essência. Os seus instrumentos de manifestação, como o corpo e o perispírito, não são. Se o corpo, por um processo kármico, ficar paralítico por muito tempo, o perispírito também poderá ficar, porque está entranhado célula por célula ao corpo. Após a morte do corpo, o perispírito necessita também de tratamento recuperador dos próprios movimentos, na grande maioria dos casos. No caso da amputação de membros, o perispírito, embora não seja amputado, perde o domínio do movimento, devendo ser reanimado na sua flexibilidade. É muito complexo. Diz-nos a médium Vânia, através de Joaninha d'Arc. Quer dizer que, quando nós desencarnamos, não ficamos logo perfeitos. Tudo o que nós sentimos, mesmo as próprias doenças, a dor do acidente, as paralisias que vamos tendo,
vão conosco, porque estão gravados no perispírito. Então, há uma necessidade de existir esta colónia que é a colónia da regeneração. Ou seja, é aí que nós, quando desencarnamos com a dor, com o sofrimento, com um problema a nível físico, vamos lá ser tratados. Para além de que ao sermos tratados, entre aspas, fisicamente, ou seja, no perispírito, estamos a ser também tratados moralmente. Isto é maravilhoso. Maravilhoso. Como Deus, Pai, no seu infinito amor, a todos auxilia. E outra situação interessante é que também estavam lá numa determinada zona espíritos a necessitar de ajuda ao nível perispiritual, por situações também, entre aspas, físicas e também, acima de tudo, moralmente, eles não aceitavam ajuda. E vejam como os irmãos espirituais, os espíritos de luz, os trabalhadores daquela colónia, não impunham o tratamento. Estavam ali, com certeza que aqueles irmãos já estavam a ser tratados através do pensamento, da prece, envolvidos naquele ambiente, e com certeza que naquele momento ainda não aceitariam o tratamento, mas, quiçá, mais um tempinho, eles irão aceitar o tratamento. E como nós também somos assim. Demoramos a aceitar o amor do Pai. Mas quando o aceitamos, Ele muda o nosso interior. Se nós assim deixarmos. Então, é maravilhoso saber que não vamos ficar órfãos, que todos os nossos entes queridos que já partiram também estão a receber de todos os irmãos espirituais, estão a receber a ajuda que necessitam, que possam eles estar todos numa colónia espiritual, possam receber todo o amor, toda a ajuda que necessitam e que nós lhes possamos enviar estas vibrações dizendo: meus queridos, não fiquem por aqui agarrados a nós, vão para essas colónias, porque brevemente poderemos nos voltar a encontrar.